Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que este governo francês mais à direita vai tentar materializar as suas visões ideológicas e as suas convicções em leis para 2025, nomeadamente sobre a questão da imigração. São leis que podem ser divisórias no Parlamento, não tenho dúvidas nenhumas, e vamos então ver o que é dito nesta notícia e o que é que estes senhores propõem para a imigração para 2025. Vamos então ver, meus caros, onde é dito que o governo francês quer nova lei da imigração para 2025. As novas medidas, que podem incluir o prolongamento da detenção e a limitação da regularização dos imigrantes, podem provocar mais divisões no Parlamento francês. O governo francês está a tentar criar uma nova lei da imigração até o início de 2025, de acordo com o seu porta-voz, que anunciou os planos na BFM-TV. A medida surge apenas um ano depois do último projeto de lei sobre a imigração, que enfrentou fortes divisões no Parlamento e no seio da coligação do presidente Macron. O porta-voz afirmou que o novo projeto incluirá medidas para alargar o período de detenção dos imigrantes sem documentos, considerados uma ameaça, de 90 para 210 dias. Não estamos a excluir outras disposições, disse o porta-voz. Temos de nos adaptar à evolução dos desafios da segurança. Bruno Retailleau, cuja missão é garantir a segurança dos franceses, não vai ter de pedir desculpa por ter ideias, afirmou o porta-voz, defendendo a posição do ministro do Interior, Bruno Retailleau, sobre estas medidas mais rigorosas. O porta-voz afirmou: não deve haver tabus quando se trata de proteger o público. Parece-me também, estas medidas são cada vez mais difíceis de passar, pela simples razão de que muitas delas são consideradas ideológicas, quando na verdade deveríamos estar a falar apenas de bom senso, de senso comum, quer dizer. Nós não podemos deixar entrar toda a gente pela simples razão de que, se entra toda a gente, corremos um risco muito claro de que entrem os criminosos e as pessoas que podem ser uma ameaça para o povo europeu. E, portanto, tendo em conta o espaço Schengen, tendo em conta já leis de nacionalidade completamente levianas e ridículas, atribuímos a nacionalidade como se atribuem cromos de uma caderneta qualquer. E, portanto, não podemos fingir que estas pessoas são de determinada nacionalidade porque lhes damos um papel, quer dizer, isto não faz sentido. Pessoas que não conhecem a língua, não conhecem a história, não sabem que país é que estão. Alguns deles já estão a fazer o pedido, até segundo um projeto de lei do LIVRE que apresentei no primeiro canal. Muitos deles podem vir a pedir a nacionalidade ao fim de 3 anos. 3 anos! As pessoas não sabem a língua, não conhecem a história, não são testadas, não são acompanhadas. Claro está, se entram de qualquer maneira e feitio, nenhum Estado vai conseguir acompanhar a sua entrada e, portanto, quer dizer, não tem qualquer tipo de lógica. Estas leis são demasiado levianas e mesmo as pessoas que estão em condições legais têm que ver se cumprem as condições de novas leis criadas mais restritivas. E se não cumprirem, têm que ser deportadas. É tão simples como isto. Não podemos continuar a achar que a segurança interna dos países e do povo europeu é uma brincadeira que nós podemos legislar e que a nacionalidade é uma brincadeira que vocês podem dar como se fosse um cromo do umbilical. O anúncio surge menos de um ano depois da lei da imigração, aprovada em janeiro de 2024, que foi aprovada depois da abstenção do Rassemblement National. A lei anterior foi objeto de oposição no seio do campo de Macron e levou à admissão do Ministro da Saúde na altura. O governo pretende também tornar mais rigorosas as regras de regularização, limitando a elegibilidade dos imigrantes sem documentos, especialmente nos casos familiares. O governo irá considerar os artigos anteriormente rejeitados pelo Conselho Constitucional para alinhar a lei com as propostas da direita. Apesar da maioria no Parlamento, o porta-voz afirmou que o governo não irá procurar ativamente o apoio da Frente Nacional, liderada por Marine Le Pen, cuja posição de linha dura sobre a imigração não é negociável. Em vez disso, afirmou que o executivo irá colaborar com todos os grupos parlamentares para obter um consenso alargado sobre o novo projeto de lei. Bom, eu compreendo esta posição do atual governo. Ele não pode simplesmente dizer que é um porta-voz da Marine Le Pen e que vai fazer aquilo que a Marine Le Pen quiser por causa da sua força parlamentar. Eu percebo este discurso, obviamente, sinceramente que percebo, até porque foram nomeados, é uma situação muito específica deste governo francês. No entanto, compreenda-se que o único espaço onde este novo governo francês poderá encontrar realmente alguém que aprove estas medidas é precisamente no Rassemblement National. Falo do ponto de vista das forças. O Reconquête seguramente também não se vai opor a este tipo de medidas. No entanto, é preciso ter em conta que a Marine Le Pen, o partido de Marine Le Pen, o Rassemblement National, será o único partido com que ele conseguirá alguma força e alguma concordância em simultâneo. E, portanto, estas medidas são interessantes. Este novo ministro, principalmente do Interior, já tinha demonstrado as suas visões da imigração mais restritivas e, ao que me parece, neste momento, puramente bom senso. Quer dizer, tivemos em 2022 1 milhão de pedidos de asilo. É como André Ventura diz, não há bloco que aguente este ritmo de pedidos de asilo. E depois, à semelhança do que acontece em Portugal, França acaba por guetizar as pessoas.
esses guetos acabam por perpetuar determinados comportamentos que são antagónicos às leis e à cultura francesa e europeia, e portanto não se pode permitir que estas pessoas que são acolhidas de braços abertos têm acesso a tudo, que muitos idosos, por exemplo, em Portugal não têm acesso nenhum, e depois ainda têm a possibilidade de perpetuar os seus comportamentos culturais e borrifar-se para aquilo que se passa à sua volta. França, Bélgica, Alemanha, Portugal têm todas as suas normas culturais, as suas regras. Quem respeitar as necessidades do país do ponto de vista económico e do ponto de vista identitário fica, quem não respeitar esses dois pontos de vista sai. É tão simples como isto. E portanto, a imigração, eu já falei várias vezes sobre este tema, continuo a falar, a imigração deve ser reduzida a 3, 4, sei lá, 5% no máximo, não mais do que isso. Aliás, até menos, eu diria que quanto menos o necessário melhor, até porque eu, do meu ponto de vista, acho que a prioridade deveria ser trazer os jovens portugueses, isto agora falo do ponto de vista português, trazer os jovens portugueses de volta para o seu país para trabalharem e preencherem alguns requisitos da economia portuguesa, do que andarmos a trazer pessoas do terceiro mundo que nada têm a ver connosco culturalmente e que se estão a borrifar para a aprendizagem da língua, para a aprendizagem da história, que é o que se passa, eu não digo na grande maioria dos casos, mas numa boa parte dos casos. Meus caros, é sempre melhor ter um nacional a trabalhar a nível nacional do que importar uma pessoa que não conheça a língua nem a cultura e não queira saber dela. Eu acho que é muito melhor, temos que nos dar ao respeito, primeiramente com os nossos idosos, com os nossos jovens que abandonam o país e que são a geração mais qualificada de sempre. Poderíamos estar a construir um país belíssimo de pessoas formadas, de pessoas empreendedoras, de pessoas que poderiam estar a fomentar este país economicamente e a empreender, a trabalhar em áreas, a fornecer novas áreas de especialização a este país e, portanto, temos a geração mais formada de sempre a sair a um ritmo assombroso e depois importamos o terceiro mundo para colmatar essa saída. Não faz qualquer tipo de sentido, digo isto várias vezes e continuo a dizer. Só há dois requisitos que a imigração e qualquer tipo de entrada de estrangeiros tem que obedecer: o económico e o identitário. Se estas pessoas não cumprem os dois requisitos que eu considero serem os essenciais para a entrada de qualquer estrangeiro e para qualquer estrangeiro se estabelecer em Portugal, são estes dois, e se nenhum dos dois for cumprido, não faz qualquer tipo de sentido desta pessoa cá estar. E esta é a minha visão sobre o assunto, vale o que vale. Partilhem a vossa já agora, deixem nos comentários, digam-me o que é que acham deste novo governo francês, deste novo ministro do interior, que eu acho que é um homem que ainda vai dar muito que falar e que vai ter muitos problemas com a esquerda francesa, não tenho dúvidas nenhumas disso, e eventualmente até com a União Europeia não me chocaria também se tivesse. Vítor Orbán tem posicionamentos semelhantes a este e anda a ter problemas com a União Europeia, inclusive vai ser processado, se não me falha a memória. Matteo Salvini, por exemplo, está à beira de ser condenado e de ser transformado num mártir porque recusou a entrada de um barco de imigrantes ilegais. Não deixa de ser curioso, em 2019, se não me falha a memória. Mas bom, meus caros, já estou a divagar, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros. Entretanto, passem também no primeiro canal, se estiverem interessados em mais política nacional, entrevistas e outro tipo de coisas. Nos dois canais em simultâneo já estamos praticamente com 25.000 pessoas de audiência, muito obrigado, meus caros, sinceramente, obrigado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, não se esqueçam, deixem a vossa opinião sobre este ministro, sobre este governo e tudo mais. Tem as minhas redes sociais e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.